Portanto, eu vou ler um capítulo inteiro, o capítulo é um bocado longo, tá? Depois vamos meditar um pouco. Não se preocupem se não perceberem alguma coisa, não tem problema. Nunca conseguimos perceber tudo, percebemos sempre uma pequena parte. Este livro ele está disponível em PDF, depois também se quiserem podem ler. E de qualquer maneira, se eu sentir, talvez vos pergunto quando acabar de ler, se querem perguntar alguma coisa antes de partir para a meditação. Pronto, e hoje temos pouco tempo, porque eu tenho que sair 2 minutinhos antes das 9. Desculpem. Então, capítulo Curiosidade e Compreensão. Diz a monja: esta noite gostava de vos falar sobre diferentes tipos de compreensão. A palavra compreensão pode ser usada para qualquer tipo de constatação. Um daqueles momentos de quando de repente vemos as coisas de forma diferente, quando temos uma compreensão diferente. A compreensão pode ser acerca de coisas bastante vulgares. Como exemplo, gostava de vos falar de uma compreensão que me ocorreu recentemente acerca de algo pequeno e prático. Relaciona-se com a casa ou kuti onde vivo. Portanto, estes monges são monges da floresta, é uma tradição da floresta da Tailândia. Então eles normalmente vivem numas casinhas de madeira, sim, casinhas de madeira de campo. Não têm casa de banho, não têm luz elétrica, tá? Em geral, vivem naquelas casinhas na floresta. E esta monja vive numa dessas casinhas e eles chamam-lhe kuti. Trata-se de um kuti muito simpático que foi construído há cerca de 14 anos por uma das monjas. Está ainda em muito boas condições. Contudo, há alguns anos comecei a notar que existiam algumas criaturas a viver nas paredes e no teto. Não tinha a certeza do que eram, mas desde que tivemos um problema com ratazanas no mosteiro, aqueles que organizam o trabalho partiram do princípio de que se tratava de uma ratazana e resolveram pôr rede de arame à volta da base do meu kuti, em todos os sítios por onde uma ratazana pudesse entrar. Fizeram um excelente trabalho, mas claramente as criaturas ainda viviam lá felizes e contentes. Foi para mim um quebra-cabeças tentar descobrir como é que entravam e saíam. Nos últimos meses tornaram-se muito mais ativas, de uma forma bastante desagradável. Ao princípio costumava achar que elas eram bastante amorosas, mas agora acho-as verdadeiramente intrusivas. Por isso estava decidida a descobrir como é que elas entravam e saíam, de forma a poder fazer qualquer coisa para as impedir. Deixem-me referir que no budismo, e então os monges, não podem matar nenhum ser vivo. Tá? Portanto, a pessoa quando convive com ratos, ratinhos ou ratazanas, tem que arranjar uma forma de impedir a entrada e se ela estiver dentro tem que arranjar uma forma de a pôr na rua. Com ratos, com aranhas, com essas coisas todas. Mas nós não precisamos de ser assim, tá? Não é preciso estar aqui ninguém com problemas de consciência se não fizer isso. Fazemos o nosso melhor. Eles não podem mesmo. Então, ok, por isso estava decidida a descobrir para onde é que elas entravam e saíam, de forma a poder fazer alguma coisa para as impedir. Pensei que talvez estivessem a escavar túneis por baixo do kuti, de forma que sempre que encontravam um buraco que parecesse uma possibilidade nesse sentido, colocavam uma pedra sobre ele. Mas elas continuavam lá. Então comecei a ouvir atentamente. Parecia que estavam a saltar para o telhado, vinda das árvores mais próximas. Pedi a alguém que cortasse os ramos das árvores de forma que não pudessem ter acesso ao telhado. Mas isto também não resultou. Elas continuavam lá. Então ouvi dizer que existem ratazanas que conseguem trepar pelas paredes dos edifícios. Pensei que estas deviam ser dessa espécie. Por isso despendi muito tempo a ver se existiam quaisquer buracos na parte de baixo do telhado. Mas trata-se de um kuti muito bem construído e não consegui encontrar quaisquer buracos. Então comecei a olhar para as telhas para ver se as ratazanas poderiam entrar por debaixo delas. Mas também não consegui ver aí qualquer buraco.
Então, em desespero, subi por um escadote, de forma a olhar devidamente para o telhado. Então surgiu o momento de compreensão. Ah! Vi 3 buracos grandes na base da chaminé. Assim, quando achei que as ratazanas tinham saído, fechámos esses buracos. Mas a história não acaba aqui, porque nessa noite houve muita agitação e o som de qualquer coisa a roer a parede ou o telhado. Bem, isso confirmava que era pelos buracos que elas entravam e saíam. De forma que ainda não tínhamos conseguido resolver o que fazer. Destapámos os buracos e eu estou apenas à espera que saiam e a entoar um cântico intitulado O Cântico de Proteção das Cobras. E agora o cântico. Gosto dos animais sem pés, gosto dos animais com 2 pés, gosto dos animais com 4 pés, gosto dos animais com muitos pés, mas por favor vão-se embora. Espero que isto vos dê uma ideia de um momento de compreensão, de quando estamos perplexos relativamente a algo, investigamos verdadeiramente e depois vemos. Com a nossa prática aplica-se o mesmo princípio. Os ensinamentos do Buda existem para nos encorajar e mostrar para onde dirigir as nossas vidas. Podemos estudar muitas escrituras de forma a conseguir uma compreensão intelectual, mas sinto que todos aqui estão interessados em algo mais nutritivo para o coração. De outra forma, estariam todos na universidade a estudar budismo. Quando ouvi pela primeira vez ensinamentos budistas, na realidade não me apercebi que se tratava de budismo. Pareceram-me apenas senso comum e fiquei muito entusiasmada relativamente à possibilidade de descobrir realmente a verdade por mim própria. Assim, ao virmos fazer este retiro, temos uma oportunidade de contemplar os ensinamentos em relação à nossa própria experiência. Aqui, a teoria e a prática encontram-se e quando nos aplicamos, a compreensão pode surgir. Então, isto agora sou eu, Sati, a falar. Quando se entra em retiro, quando se fica em retiro, e o retiro a maior parte do tempo se está em meditação, de facto, consegue-se ver muito mais fundo. E à medida que estes professores vão fazendo estes ensinamentos, quem está no retiro consegue ir observando alguma coisa. Nós, que não estamos em retiros, nenhum de nós, é bastante mais difícil. Porquê? Porque temos muita confusão, não é? E nós, para recebermos mesmo, precisamos de ter a cabeça limpa, tá? De qualquer maneira, isto dá sempre algumas pistas. Espero que vos dê também. Uma coisa que tenho notado relativamente às compreensões é que estas muitas vezes só surgem de forma bastante inesperada. Podemos sentar-nos ou fazer meditação a andar durante horas e nada acontece. Mas depois, quando estamos a fazer qualquer coisa muito normal, como lavar os dentes, vestir-nos ou sair para andar um pouco, de repente há compreensão. Vemos o que um determinado ensinamento quer dizer e ele torna-se real para nós. O Ajahn Chah, que é o fundador desta tradição da Tailândia, que já partiu há muitos anos, o Ajahn Chah contou uma história sobre uma compreensão que certa vez teve. Ele queria fazer um hábito para si próprio. São eles que costuram as suas próprias roupas. Ora, os nossos hábitos têm um modelo especial, são cozidos de uma forma particular bastante complicada. Então Ajahn Chah passou o dia inteiro a pensar nisso e finalmente conseguiu perceber, através do seu raciocínio, como fazer o hábito. Com esta experiência, Ajahn Chah constatou que, quando estamos realmente interessados em qualquer coisa, de forma natural aplicamos o nosso raciocínio e a seu tempo surge a compreensão. É por isso que dou sempre ênfase e encorajo uma atitude de curiosidade, sermos curiosos relativamente à nossa experiência. Se realmente nos interessarmos e aplicarmos o nosso esforço a investigar a vida, começamos a compreender. Podemos ter compreensões relativamente a muitas coisas, algumas das quais são úteis do ponto de vista
da libertação, enquanto outras não o são de todo. Penso que todos nós aqui presentes estamos interessados no tipo de compreensões que nos trarão liberdade ao coração, que nos libertem o coração. Queremos compreender a razão pela qual sofremos, porque é que existe sofrimento. Queremos compreender como libertar o coração do sofrimento. Bem, viemos ter ao lugar certo, porque o Buda disse: ensino sobre o sofrimento e sobre o fim do sofrimento. Então, e aqui sou eu Sátia a dizer, um dos meus mestres diz assim com muita graça que um cristão diz: existe Deus. E um budista diz: há sofrimento. Ok? Cristo dizia: Deus existe, era o Pai, e o Buda dizia: há sofrimento. Tá? Ou seja, o Buda, no budismo há uma coisa, as 4 coisas fundamentais, e nós já estudámos aqui, acho que no primeiro capítulo, que são as 4 nobres verdades, e a primeira é: há sofrimento. A vida é sofrimento. Tá? E depois, e outra é: todos nós queremos libertar-nos do sofrimento. Então, o ensino do budismo é muito isto, é muito como nos libertarmos do sofrimento. Então, voltando a ela, falei ontem das 4 nobres verdades. Para cada uma das verdades, o Buda apontou 3 aspectos. O primeiro aspecto da primeira nobre verdade é: existe sofrimento. O segundo aspecto é que o sofrimento precisa de ser compreendido. E depois vem a realização libertadora de que o sofrimento foi compreendido. Se queremos compreender algo, é necessário que estejamos dispostos a examiná-lo. Portanto, o que acontece normalmente é que a gente sofre e quer fugir, né? Não quer isto, não quer, não é? Fujo, tapa os olhos, por vezes, mas não funciona. É preciso compreender o sofrimento. Então, se queremos compreender algo, é necessário que estejamos dispostos a examiná-lo. Contudo, esta não é a resposta comum ao sofrimento. Em geral, quando existe sofrimento, queremos ver-nos livres dele tão depressa quanto possível. Não queremos examiná-lo. Mas se seguirmos a prática como o Buda ensinou, torna-se claro para nós que, se queremos libertar o coração do sofrimento, será preciso examiná-lo. Precisamos de o compreender. Podemos passar toda a nossa vida a tentar distrair-nos do sofrimento, mas isso não faz com que estejamos mais perto da libertação do coração. Fiz o meu primeiro retiro com Ajahn Sumedho há cerca de 30 anos, como leiga. Na minha entrevista, ele perguntou como é que eu estava. Eu disse-lhe que gostava muito do retiro, estava a gostar muito da estrutura do retiro, e então desatei a chorar e dei por mim a dizer: mas eu tenho este orgulho, não consigo ver-me livre dos pensamentos de orgulho. Eu pensava realmente que não devia ter estes pensamentos e queria desesperadamente ver-me livre deles. Ajahn Sumedho e o monge que o acompanhava ficaram muito silenciosos. Passados uns momentos, Ajahn Sumedho disse-me: não é o orgulho que é o problema, é o não o querer. Não é o orgulho que é o problema, é não quereres ter orgulho. Este foi um momento importante para mim. Vi claramente a distinção entre aquilo que estava a acontecer na minha mente e a minha reação a isso. Pude ver que existia uma distinção clara entre a condição desagradável, o orgulho, e o sofrimento. Comecei a ver que, mesmo com situações desagradáveis da mente ou do corpo, podemos na realidade estar bastante serenos. Tornou-se claro que o sofrimento não era causado pela própria condição, mas pela luta no sentido de evitar essa condição. Querer que as coisas sejam distintas daquilo que são, envolver-nos no desejo de que as coisas sejam diferentes, leva-nos ao stress, à luta e ao sofrimento. Mas se pudermos reconhecer a condição desagradável e simplesmente admitirmos que existe um desejo natural de querer evitá-la, podemos alcançar uma condição de paz real. Isto também funciona com condições agradáveis. Temos a tendência de nos agarrarmos a elas, não queremos que elas se alterem. Mas é claro que elas também mudam.
Desta forma, também podemos sofrer com condições agradáveis, se não compreendermos e aceitarmos realmente o facto da mudança. Não é? Eu estou-me a sentir tão bem com uma pessoa, eu gosto de estar com ela, tenho que me ir embora, é um sofrimento. Então, por exemplo, um relacionamento amoroso que acaba, só um deles é que quer acabar, é um grandíssimo sofrimento. Os filhos que se veem, agora já estou mais na fase dos filhos, não é? Aliás, já estive, já me habituei. O filho que se vai embora é um grande sofrimento. Portanto, tanto o positivo como o negativo podem trazer, tanto aquilo que é agradável como o que é desagradável, podem sempre trazer sofrimento. O chocolatinho tão bom, como, e depois uma grande dor de barriga. É sofrimento. Durante este retiro temos a oportunidade de investigar a nossa experiência, para sermos verdadeiramente curiosos e interessarmos-nos pelas nossas respostas às diferentes situações que surgem. Por exemplo, alguns de vocês não estão muito bem, estão constipados ou têm febre dos fêmeos e, portanto, podem notar o tipo de negatividade e de aversão que surge que surge em resposta às sensações físicas desagradáveis. E o mesmo se aplica a condições mentais desagradáveis. Ok? Portanto, convido a notar como é que estou e como é que reage em relação ao que estou. Okay? Se estou triste, se tenho uma dor, etc. Como é que eu reajo? Tranquilo, em paz, não quero aquilo, se quero muito. Irmos notando isto. Um outro aspecto da compreensão relaciona-se com a anicca, impermanência, mudança. Uma vez estava a fazer uma caminhada com um grupo de leigos. Estávamos a caminhar há cerca de uma semana numa zona de campo muito bonita no norte de Inglaterra. Um dia, estes monstros também fazem assim umas grandes peregrinações a pé. Um dia estava junto a uma cascata a observar o movimento e os padrões da água que caía. Ocorreu-me um poema e constatei que na realidade este refletia a vida. A cair, a cair. Posso apanhar? Posso apanhar? Não, não podemos. Nas nossas vidas, por vezes, experienciamos coisas lindíssimas. Temos também relacionamentos especiais, nos quais sentimos uma afinidade maravilhosa e um grande à vontade com determinadas pessoas. Pode acontecer o desejo de nos agarrarmos a essas experiências, mas precisamos compreender que a vida envolve uma espécie de implacabilidade. É anicca, simplesmente continua a fluir, quer queiramos ou não. Anicca quer dizer que tudo muda, tudo passa, tudo o que começa acaba, tudo é transitório. Tá? Assim, eu nasci um dia e um dia vou morrer, portanto, tudo o que começa acaba. Mesmo quando as coisas, e isto é muito, muito fixe, quando notarmos, quando estamos em sofrimento, esta coisa de, ok, isto vai passar, isto também vai passar, tá? Para não me agarrar muito àquilo. E quando a coisa é muito boa, também, né? Ok, isto é fixe, tá, ainda não me agarrar muito porque isto vai passar. Nós temos uma enorme tendência de nos agarrarmos a coisas que vão passar, né? Ao dinheiro, às casas, a pessoas. O primeiro sermão do Buda, no primeiro sermão do Buda, depois do seu despertar, o Buda fala acerca das 4 nobres verdades e dos seus 3 aspectos. Este sutta tem uma quantidade imensa de ensinamentos. Diz-se que depois do Buda ter apresentado este ensinamento, isto está a ficar muito grande. Está quase, está quase, está quase. Perdi-me. Está aqui. Diz que depois do Buda ter apresentado este ensinamento, o venerável Kondanha, um dos 5 ascetas que se encontrava a ouvir, compreendeu. O sutta prossegue dizendo que ele compreendeu que tudo o que tem a natureza de surgir tem a natureza de cessar. Gosto muito desta simplicidade. Somos também informados que quando o venerável Kondanha compreendeu isto, todos os devas
Todos os anjos de todos os reinos celestes se regozijaram. Okay? Isto é outra coisa gira do budismo. Devas são divindades, são deuses. Tá? Portanto, o budismo não há Deus, mas há deuses e divindades e anjos e tudo. Aceita rigorosamente tudo. Integra, na verdade, tudo. Então todos os anjos e divindades ficaram contentes quando o venerável Condanha compreendeu que tudo o que surge acaba. Os devas terrenos gritaram para o nível seguinte. O venerável Condanha compreendeu, ele percebeu. E o regozijo ascendeu através de todos os diferentes níveis dos reinos dos devas, e o mundo dos 10.000 sistemas agitou-se, abanou e estremeceu. Houve uma enorme tempestade e um esplendor sem limites invadiu todo o universo, tudo devido à compreensão do venerável Condanha, de que tudo o que tem a natureza de surgir tem a natureza de cessar. Para alguns de vocês, esta compreensão pode parecer pouco importante, mas ela foi muitíssimo significativa. É algo que podemos contemplar ao longo destes dias de forma a que compreendamos que tudo, estes corpos, estas mentes, os estados de espírito, os estados de corpo, está tudo em constante mudança. Uma das coisas que aprecio quando regresso a este centro de retiros é ter a oportunidade de ver as mudanças. As árvores que se plantaram a si próprias no rio, a crescer, o edifício a degradar-se, as modificações nas pessoas que encontro ano após ano e ver a minha própria cara no espelho como se altera. Para pessoas que não contemplam o Dhamma, que são os ensinamentos do Buda, ver a cara mudar com a idade pode ser um mau prenúncio, mas eu gosto bastante. Para concluir, as compreensões libertadoras relacionadas com as 4 nobres verdades são compreensões relativas às características de todas as condições. E essas características são: tudo é impermanente, anicca. Tudo é insatisfatório, dukkha. Ok? É tal história. Eu gosto de uma coisa, mas eu vou perdê-la. Eu agora estou feliz, mas quando ela acabar, eu vou ficar infeliz. Tá? Então, tudo o que existe nesta vida material, ela é insatisfatória. E a terceira é: não existe qualquer pessoalidade permanente, seja no que for, anatta. Ou seja, nada é completamente independente, nada é completamente autónomo. Existe uma frase que aprecio muito. Isto não é preciso. Pronto. Agora, último parágrafo. A minha expectativa para estes dias de retiro é que na meditação todos experienciem alguma calma, alguns estados de espírito agradáveis, e espero igualmente que todos tenham uma pequena compreensão relativamente à natureza do sofrimento e à possibilidade do coração se libertar dele. Pronto, este é um ensinamento bastante denso, vocês depois podem ler e reler. Ele não é para ser acreditado, tá? É para ser testado em nós próprios. O treino da meditação é fundamental para conseguirmos ver, mas tal como a monja disse, portanto, a meditação, ou seja, vamos acalmar, vamos encontrar um objeto. A calma dá-se através da atenção num objeto específico. A respiração é o mais comum, o corpo, por exemplo. Tá? E a cabeça vai começando a acalmar, a acalmar, a acalmar. E depois vai poder surgir o entendimento. Os entendimentos podem dar-se logo durante a meditação, mas eles acabam por se dar muito, de facto, como a monja disse, na nossa experiência. Então, eu não sei se algum de vocês quer dizer alguma coisa, se quer perguntar. Eu desliguei-vos os sons, por isso, se por acaso quiserem, ponham aí o dedo no ar que eu dou-vos o som. Se não quiserem, parece que ninguém quer, vamos meditar um bocadinho, que já não temos muito tempo, sim? Então vá. Encontra uma
uma posição confortável. A posição deve ser sempre direita, mas confortável, portanto pode ser com os pezinhos no chão ou com as pernas trocadas. Eu disse trocadas, mas é cruzadas. É muito importante encontrarmos uma forma do corpo ficar relaxado, mas com alguma tensão. Ou seja, nem é tenso, nem é completamente entregue, porque senão adormecemos ou caímos. Não é? Há aqui um caminho do meio, um certo tónus na coluna que nos dá tranquilidade, relaxamento, mas que não adormecemos. Então encontro esse tónus, posso fechar os olhos, isto ajuda-me a vir para dentro. E posso colocar as mãos no colo ou nos joelhos. E posso começar por fazer uma respiração completa. São aquelas respirações longas, tranquilas, até à barriga. Eu vou conduzir assim uma visita ao corpo para nos ajudar a relaxar mais depressa, porque o relaxamento é fundamental para haver meditação. Okay? Relaxamento, mas com algum tónus. E nesta visita que vamos fazer pelo corpo, inspiramos e na expiração relaxas deliberadamente essa zona, mesmo que ela já esteja relaxada, relaxas um pouco mais. E se perceberes que ela está em tensão, ou seja, pode acontecer que seja preciso fazer algum ajuste. Só preciso ajustes. O objetivo é pormos o corpo mais equilibrado possível para que depois não seja preciso ajustes nenhuns, para podermos ficar imóveis o resto do tempo ou o máximo de tempo possível. Então, leva a respiração até ao pé direito e relaxa. Perna e joelho. E relaxa. Coxa direita. Faço a mesma relação agora ao lado esquerdo, pé esquerdo, inspiro. E na expiração relaxo. Perna e joelho esquerdo. Coxa esquerda. Agora toda a parte onde sinto o peso do meu corpo, as nádegas, o cóccix, ânus, o genital. E relaxo. Agora a zona lombar, dorsal lombar, portanto a parte de baixo da coluna. Zona central das costas. Parte superior das costas. Os ombros.
o peito, a zona do estômago, baixo ventre e zona pélvica. E começa a subir agora pelas mãos, portanto, mãos, os braços, novamente os ombros, o pescoço, a cabeça, e o rosto. Agora fixo a atenção por uns momentos na respiração. Fico só assim durante algum tempo, a seguir todo o caminho da respiração. E repara como a respiração começa e acaba. E se quiseres, vamos manter o foco na respiração, então. O foco da nossa meditação é a respiração, mas podemos, em segundo plano, ir notando o que acontece, ou seja, o que é que a respiração me traz. Em cada momento, alegria, tranquilidade, estou farta disto, portanto chatice, ok?
Mantenha o foco na respiração e nem precisas de sair dela, podes ficar só dela. Mas convido-te a notares o que é que nas costas, ok, em segundo plano, como é que tu vais reagindo a isso. A respiração é a coisa mais simples que existe. Tá? E isso para cabeças que estão habituadas a estar sempre com estímulos. É das coisas mais aborrecidas. Tá? Mas quem consegue persistir só através da respiração, só ficando com a respiração, pode atingir estados de felicidade que não se obtém na vida normal. Então, esse convite através esta coisa tão simples chamada respiração, veres o que é que vai surgindo. És observador, convido a observar-te, não é julgar, nem a criticar, nem zangar, não. Observa o que é que surge. E quando te encontrares, quando és por ti completamente perdida, completamente perdido já, a pensar no jantar, ou no trabalho amanhã, ou noutra coisa qualquer, nota isso, nota que te perdeste. E sem te bater, volta a atenção de novo para a respiração. Porque isto é um treino. É um treino. Treinarmos, fixarmos a atenção, desenvolvermos a calma mental e conhecermos-nos. Conhecermos a pessoa com quem vivemos 24 horas por dia.
que é que eu estou a sentir em relação a observar a respiração. Como é que está o coração em relação a isso? E entra um pouco no coração, aprofunda o sentir. E fica um pouco com esse sentir, a ver o que é que lhe acontece. A ver quanto tempo é que ele se mantém igual. E se por acaso ele se transformar em alguma coisa, noto. Vou seguindo. Estou a ver um filme. Mantenho a respiração como âncora. Posso focar a atenção na respiração, então se focar noutra coisa qualquer, convém mantê-la como âncora para não me perder muito. E sigo aqui os sentidos. E aproveitando que estás focada, que tens a tua atenção focada no coração. Se não te tiveres perdido, mas se tiveres perdido, agora voltas a atenção para o coração. Então, aproveitando essa atenção focada no coração, convido-te a inspirares da fonte de todo o amor. Amor para o teu coração. E na expiração, enches-te desse amor. E continuas assim. Ligas-te à fonte de todo o amor, amor infinito, bondoso, que a tudo e a todos acolhe. Inspira para o teu coração. Amor. E na expiração, enches-te de amor. Chegar agora assim um bocadinho a enchermos-nos de amor, a nutrirmos-nos.
E continuamos a inspirar amor da fonte. E agora, na expiração, enviamos esse amor para os 4 cantos do universo. Que ele possa chegar a tudo e a todos. Que ele possa preencher tudo e todos. Pessoas, animais, natureza. Amigos, inimigos, se os tivermos. Gente que amamos, gente que não gostamos. Velhos, novos, bonitos, feios, homens, mulheres, de todas as raças, orientações sexuais, fracos, fortes. Do passado, do presente e do futuro. Que o amor possa vencer na nossa vida e em todo lado.